Ao vivo. Olá, boa noite! Está começando mais uma terça ambiental. Sejam todos bem-vindos. Oi, oi! Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma terça ambiental. Oi, oi! Pessoal chegando aqui, Angélica, Taisla, Rodrigo, Ana Maria, o Laboratório de Ensaios em Engenharia Ambiental. Muito obrigada, meus queridos. Já já estamos aqui com a nossa convidada especial. Vamos falar de um problema que está todos os dias. Agora estamos observando na região metropolitana de Belém muitas queimadas. Então, como a terça ambiental é a terça do momento, a gente também fala dos assuntos que estão em alta. Hoje a nossa convidada especial é a professora Tati Pará, nossa amiga engenheira agrônoma, foi formada na UFRA, foi professora na UFRA e agora é professora do IFPA do campus de Castanhal. Já já eu coloco ela aqui para a gente começar, que hoje a nossa terça ambiental tem 1 hora, então corram com as perguntas, tá certo? Sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma terça ambiental. E aí eu já vou chamar a Tati Pará, porque nós duas falamos muito. E aí já viu, né? Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma terça ambiental. A nossa convidada especial de hoje é a professora Tati Pará. Ajeite aí a estrutura. Meu Deus, que caiu aqui o meu negócio. Não deixa cair negócio nenhum. Acho muito. Vou botar aqui, ó. Oi, meus amores. Oi, Merilene. Um abraço, minha querida. Engenheiro Chaves está falando aqui que estava com saudade das terças ambientais. Estamos no ar com mais uma terça ambiental, com a nossa convidada especial de hoje, a professora Tati Pará, que já está aqui no ar conosco. Apressem nas perguntas, que nós estamos hoje com uma agenda meio que lotada. Tá certo? Mas vamos continuar. Seja bem-vinda, Tati, na terça ambiental. A terça do ambiental, ela sempre tem um tema do momento, ou uma escolha dos nossos telespectadores, viu? Eu estou muito assim, artista, sabe? Estou ficando assim. Chiquérrima. Érica, obrigada pela presença. Quem é que também estava com saudades? A Érica, a Ana Luísa. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o tema. O tema de queimadas na Amazônia, ele é recorrente, né? Todos os anos a gente fica falando, basicamente, da mesma situação, porque isso vem acontecendo há muitos e muitos anos. É um processo, é uma prática rudimentar, utilizada na nossa região para limpar terrenos, né? Primeiro a gente ocupa, desmata e queima. Então é no verão, geralmente, que a gente faz isso. O nosso verão amazônico é de junho a setembro. Então o pico desse verão nosso é agosto. Então o mês de agosto é, historicamente, o mês que tem mais índice de queimada. No entanto, nós estamos com esse índice aumentado em muito. Estamos com esse índice aumentado em muito. Então, há uma tendência este ano de aumentos nos estudos que a gente tem feito, tanto de desmatamento quanto de queimadas. E a gente aqui em Belém, vimos esses dias, acho que tem uns 3 dias que a gente tem observado, um cheiro muito forte de queimado, uma névoa muito grande, e aí a gente não está conseguindo estar com problemas respiratórios e vários problemas. Então, com essas queixas todas, nós fomos buscar informações, a Tati buscou muitas informações aí com outros especialistas, e a gente acabou combinando essa terça ambiental com esse tema, que é um tema que está em voga demais. E aí, Tati, fique à vontade para falar conosco um pouquinho sobre você e sobre o tema.
Oi, Paula. Primeiramente, agradecer essa parceria aí, desse diálogo, que é muito importante. Fizeste uma introdução aí, muito pautada aí na perspectiva da agronomia, falar sobre o tipo de manejo que ele é tradicional, ele é cultural dentro do nosso estado, né, dentro da Amazônia como um todo. Mas quando a gente vê isso acontecendo, né, de forma mais recorrente e intensa, e quando a gente pensa em vir aqui dialogar, em contribuir e entender esse processo, né, como um momento atual histórico, é preciso entender que existem dois tipos de atividades relacionadas à queima. Então, quando a gente pensa em queima, existem vários fatores para que isso ocorra. Se a gente pensar enquanto agropecuária, esse é um elemento, né? Mas muito do que está acontecendo hoje, muito do que a gente está discutindo, do que a gente está vendo, né, nas mídias, nos jornais, não é esse desmatamento necessariamente enquanto agricultura, enquanto manejo, mas exatamente um desmatamento, ou melhor, uma queimada que está em áreas que a gente considera dizer improdutivas, em áreas que não têm características agropecuárias. Então, de uma forma indireta, a gente acaba correlacionando essa informação de queimada, essa informação de retirada da vegetação, em uma outra perspectiva que não da agronomia, que é uma problemática que a gente tem enquanto um crime legal, um crime ilegal, óbvio, de meio ambiente, né? Mas enquanto política que está sendo implementada no nosso Brasil. Hoje, mais precisamente, eu fiz uma consulta, né, ao site do INPE, que é um site que disponibiliza, através de imagens de satélite, através de informações de sensores específicos, né, com relação à temperatura da superfície da Terra. A gente teve só hoje, Paula, mais de 5.000 focos de queimadas aqui no estado. Só hoje. Só hoje. A maior concentração desses focos ocorreu no município de Novo Progresso, né? E quando a gente... Eu pensei, putz, Novo Progresso, né? O que falar de Novo Progresso? Novo Progresso, ele tem esse nome, né? Exatamente porque desde a época, 1970, desde lá da ditadura, nesse processo histórico, né, de ocupar a Amazônia, Novo Progresso foi um município exatamente numa perspectiva de ter um progresso, alavancar enquanto agricultura, alavancar enquanto abertura de estradas, né, em detrimento da retirada da vegetação, em detrimento da conservação de algumas áreas específicas. Por isso que ele tem esse nome. Mas hoje, né, 30 anos depois, a gente ainda encontra áreas, né, com muitas atividades voltadas para a prática de queima, né? E aí, nessa perspectiva, eu queria trazer para vocês, né, não que seja uma novidade, mas é uma discussão do momento, que aqui no Brasil foi lançado recentemente, nesta pandemia, em março, abril, o plano, né, plano de prevenção à queimada para a Amazônia. É um plano do governo federal, um plano do Ministério do Meio Ambiente, né, que tem 4 diretrizes principais de ações. E aí, quem estiver aqui online, que possa, né, num segundo momento, fazer uma busca aí pelo site do MMA, ou depois eu posso disponibilizar esse link, para que façam essa leitura desse plano. E quando eu fiz o estudo desse plano, fiz a leitura, me deixou extremamente, como professora, como cientista, extremamente indignada, né, pela baixa qualidade desse plano. A gente não tem nenhuma lauda descrevendo ações, né, ou diretrizes específicas para mitigar ações, né, de grandes queimadas, ou propor diretrizes, né, para manejos específicos para alguma área da Amazônia. Então, isso daí, como cientista, né, como doutora em biodiversidade, sabe que existem índices, existem indicadores, existem ações em que a gente pode, né, abrir uma nova área, que a gente pode trabalhar enquanto conservação, mas enquanto produção, enquanto agropecuária, enquanto manejo florestal, enfim, é possível agregar,
sabemos isso de forma técnica e científica, né? Só que a política, infelizmente, ela desconsidera essas possibilidades. Então, para você ver, então existe um plano que não tem nenhuma lauda, né? Eu acho que é meia página com algumas frases dizendo que a gente quer diminuir as queimadas para controlar o desmatamento, né? Então é muito vago, é muito amplo, é muito disperso, inclusive. E dentro dessas 4 diretrizes desse plano, são elas. A primeira é fazer ações para o ordenamento territorial e fundiário, o que a gente já tem como um plano estratégico para a Amazônia há anos-luz, né? Então isso não é uma novidade para a gente, que esse plano ocorra e que a gente esteja cada dia mais trabalhando para ajustar questões da reforma agrária, né? Dessa divisão de terra, dessa abertura de novas terras de forma organizada, planejada e com gestão, né? Então, essa é uma perspectiva que está lá no plano, mas que ela é ampla. Porém, a gente vê algumas ações específicas no estado do Pará. E eu acho que a gente vai trabalhar, ou melhor, eu trouxe exemplos envolvidos no estado do Pará, né? Então, vamos considerar aí a Amazônia, vamos dar esse estudo de caso para o Pará em específico. Então, nós temos uma atuação do governo do estado do Pará, né? Que recentemente teve aí uma divulgação, né? Uma rusga com o governo federal e que garantiu o Fundo Amazônia, por exemplo. Então tirou o Fundo Amazônia, eu vou lá, eu mesmo e busco, né? Então, que aparentemente é positivo enquanto estrutura política, mas que numa perspectiva de estratégia, né, ela não está sendo focada enquanto ações, enquanto diretrizes dentro das secretarias, por exemplo, né? A gente está vendo mais do mesmo. Quando a gente fala em trabalhar com o CAR, a gente está vendo em ampliar o CAR, que, segundo os nossos dados, ele já está 100% elaborado. Então, de uma forma estratégica, para a gente pensar em diminuir as queimadas, para a gente pensar em diminuir uma área de desmatamento, que a gente focasse diretamente na avaliação desse CAR, né, na fiscalização dessas áreas, que é o que a gente não está vendo, enquanto questões que vão relacionar até com o ordenamento territorial. E que estão vinculados ao segundo ponto principal lá do plano, que é o controle ambiental, controle e monitoramento ambiental. E aí a gente tem um problema, Paula, né? Nessa pandemia, infelizmente, a gente teve uma problemática mundial que não precisamos, todos nós precisamos ficar isolados, nós ficamos com atividades remotas, né? Nós deixamos de sair de casa. E com isso, obviamente, os serviços de fiscalização, eles também deixaram de ocorrer. Os serviços que precisavam ir a campo para fazer um monitoramento, para fazer um acompanhamento estratégico, eles deixaram de acontecer. A culpa foi da pandemia, né? Vamos culpar a pandemia nesse momento. Ou seja, né, dentro dessa diretriz, a gente passou aí de maio até agora agosto, né, como tu falaste, a gente está num pico histórico de queimadas, até mesmo por questões de clima, mas que a gente não está tendo ações de fiscalização e monitoramento dos órgãos que são IBAMA, a própria SEMAS, entre outros órgãos que fazem esse tipo de monitoramento. Então, a gente tem essa problemática. E quando a gente enxerga que o INPE, né, chega a estar no meio ali, naquele caldeirão, naquela borbulha, daquelas briga política de os dados do INPE não são verdadeiros. E o INPE diz não, são sim. É importante que a gente pondere essa variável coronavírus como uma variável que aumentou esse pico sim de queimada. Tá? Por quê? Porque isso deu autonomia para que algumas pessoas que estavam em algumas atividades, né, pudessem utilizar dessa ferramenta da queimada para expandir suas áreas, para utilizar as suas áreas, né, para trabalhar com questões ali do manejo do solo, com a sensação da impunidade, né? Na verdade, com a certeza de que não teria nenhuma punição, porque ninguém sairia de um setor a outro para fazer essa fiscalização. Mesmo que utilizando ferramentas de geotecnologia, como imagem de satélite, os drones, né?
enfim, outros tipos de sensores. Mesmo assim, nós tivemos um déficit de funcionário, né? Todos não estavam em as suas atividades normais para fazer esse monitoramento. Então, é uma outra falha que a gente tem que considerar dentro desse plano. O terceiro ponto que o plano, né? Então, só reforçando para quem está entrando agora. Então, o plano, que é um plano governamental para diminuir a queimada ilegal, né? E o desmatamento ilegal do governo. Então, dentro desse plano, o terceiro item é fomentos a atividades produtivas e sustentáveis. E o que são esses fomentos, Paula? Utilizar da assistência técnica, utilizar de técnicas para ir com o agricultor e trabalhar com um SAF, por exemplo, trabalhar com uma atividade consorciada, né? Para que a gente possa utilizar de outras técnicas que não seja essa da agricultura, da corte-queima, né? Então, para tentar trabalhar como uma perspectiva de mudança de manejo, para que indiretamente a gente reduza as queimadas. Entretanto, mais uma vez, como um processo histórico, o governo ele trata isso como um elemento assistencialista, né? Então, ele chega lá e fomenta uma atividade momentânea, né? Ele entrega mudas, mas ele não acompanha, né, o processo da implementação do consórcio ou o processo de implementação de um SAF, enfim. Então, não há esse programa de ATER, de assistência técnica efetiva, o que, inclusive, a gente pondera mais uma vez a questão do coronavírus nesse ano. Então, a gente, né, essas variáveis vão aumentando aí as possibilidades dessa queimada. E, por fim, e mais grave, dentro desse plano para diminuir as queimadas, nós temos aqui criado, que é o atual, né? Vamos considerar que nesse último momento, o nosso ministro de Meio Ambiente implementou cerca de 185 normativas, né, que alteravam algum decreto ou normas para flexibilizar as questões ambientais. O que é esse flexibilizar as questões ambientais? Então, eu vou permitir, nesse momento, Paula, que isso não se torne algo político-partidário, mas é importante que a gente entenda que gestão também é política. Mas, recentemente, o nosso ministro falou, vamos aproveitar a pandemia para deixar a boiada passar, né? Entre parênteses, ministro do Meio Ambiente. Então, isso não sou eu que estou falando, isso foi publicamente, né, colocado em todas as mídias, mas isso é uma estratégia governamental quando ele fala em flexibilização de normas ambientais. É exatamente você não exigir mais o cadastro ambiental rural, né? Então, ele flexibilizou mais uma vez o nosso prazo para 31 de dezembro deste ano, que é possível que ele estenda mais uma vez. Então, flexibilizar isso impede que a gente possa fazer o monitoramento e a fiscalização, através das próprias geotecnologias que a gente vai falar mais agora, depois. Ou seja, Paula, então, esse contexto do que está acontecendo agora e do que aconteceu recentemente na semana passada em Belém, que quem é de Belém acordou com a cidade toda cheia de fumaça, né? E que foi identificado que uma das principais causas foi, sim, queimadas que ocorreram na região do Lixão do Aurá, que ocorreram próximo da Ceasa, que ocorreram próximo de Coraci, mais um contexto climático de inversão térmica, né, com essa frente fria aí que chegou, então aquela fumaça ficou mais próximo da superfície. Então isso é por uma flexibilização ambiental, sim, porque sabemos que, segundo o nosso plano aí de resíduos, a Paula pode, obviamente, falar melhor do que eu, que ela é doutora nesse assunto, nós não podemos queimar nenhum tipo de lixo a céu aberto, certo? Claro, né? Nós não estamos afirmando que foi um incêndio proposital no Aurá. A gente sabe que há um contexto ali de combustão, com excesso de calor, que aquela queimada pode ter ocorrido naturalmente, né? A liberação do metano, por isso aquele cheiro de plástico queimado, enfim, pode ter ocorrido natural, obviamente. Mas quantos de vocês aqui não viram em esquinas de ruas ou de bairros pessoas incinerando seus lixos,
por diversos motivos, por falta de coleta, ou por achar, né, que não tinha como chamar o disque entulho e queimou um resto de móvel, um resto de sofá e tudo mais. Então, são flexibilizações ambientais, são falta de fiscalizações e monitoramentos que a gente faz com que o índice de queimada aumente. Tá? Então, são muitas variáveis que a gente precisa compreender em forma de gestão e política para agora sim a gente entender que tipo de geotecnologia a gente usa, tanto para monitorar como para tentar mitigar essas ações. Tati? Quer falar alguma coisa? Sim, eu tenho uma pergunta aqui. Onde acessa essas informações desse plano? Pronto. O plano, ele está no site do Ministério do Meio Ambiente. Você pode colocar lá, Ministério do Meio Ambiente. No portal principal, bem embaixo, tem assim, Plano de Prevenção a Queimadas na Amazônia. Você clica no plano, você vai ter todo o histórico, todo o PDF, tem mapas, tem algumas informações bem interessantes lá. Então, você pode acessar diretamente lá. Se não, depois, Paulo, eu te mando e tu encaminha aí para a galera, se não conseguirem achá-la no site. João Ricardo está aí também, perguntou se tem como separar o fogo antrópico do fogo natural. Isso. Essa é uma das grandes problemáticas que a gente tem. Eu acho que é um dos grandes desafios enquanto ciência. Ricardo, é possível? Mas você precisa trabalhar dentro de algoritmos, né? E vamos dizer assim, de análises multicritérios que te deem essas informações. E é aí que entra a geotecnologia. A exemplo do lixão, a gente tem como compreender se aquele fogo foi antrópico, né, ou foi natural. Imagina nós mapeando ali o lixão, né? Estamos mapeando. A gente tem lá um déficit de chuvas, então a gente não teve chuva nesse período. A gente teve um pico, né, de temperatura muito alto. A gente teve, né, dentro do problema da pandemia, uma coleta seletiva inadequada. A gente não teve coleta seletiva nesse período, né, de forma mais intensiva. E a gente pode, através de correlacionar essas três informações, né, utilizando, por exemplo, um software de geoprocessamento, um software estatístico, correlacionar, ponderar esses pesos e a partir dessas variáveis, sim, é possível você, de forma estratégica, acertar e dizer se ele é proposital, antrópico, ou se ele tem uma variável natural. Um outro elemento muito interessante da gente colocar, né, que são as redes neurais. Então, há alguns algoritmos que a gente utiliza que a gente consegue fazer esse limiar, né, com essas variáveis e te afirmar se ele foi de forma antrópica, proposital, ou se ele trouxe a partir de outras variáveis naturais fora da nossa cogitação. Um exemplo muito legal é a questão de raios. Aqui em Cotijuba, bem próximo da gente, a gente tem um índice de raio muito grande. Esses raios, normalmente, olha, incrível, chove em Coraci e não chove em Cotijuba, né? Então, lá, quando existem umas situações que ocorreram raios, aquele raio queimou aquela folhagem que estava seca e gerou uma pequena queimada, né? Então, é possível detectar? Sim. Né? Através da geotecnologia, através do INPE, você tem um relatório de raios diário. Existe um site, né, que você computa quantos raios ocorreram e qual é a localização desse raio. Então, é uma outra variável que você consegue afirmar que ela foi natural e não de forma antrópica, né, proposital ou pior, criminosa. Porque também é interessante a gente dizer, Paula, como tu falou lá na frente, nem toda, né, nem 100%, mas 99%, queimada ou incêndio, ele é proposital ou ele é ilegal. Então, há algumas medidas que você consegue controlar, que você consegue, né, manejar e utilizar o fogo para uma determinada ação. Então, antes da gente acusar, é preciso sim usar essas ferramentas para que a gente não acuse sem nenhuma certeza. Geralmente, tem outra pergunta?
geralmente, em áreas que tem lixões, que já houveram lixões, ou que tem um depósito de resíduo submerso, já sendo há muito tempo utilizado e abandonado, geralmente, por conta dessa produção muito grande de metano, qualquer coisa faz com que esse calor muito intenso, qualquer bagulho de cigarro, algo assim, já gera um foco de calor ali, e aí sim gera uma intensa queimada. A outra coisa é que a vegetação ao torno das rodovias fica muito seca nesse período. Então, qualquer cara que está fumando, caminhoneiro, e jogou, viram uma faíscazinha que pega num capim, nos galhos em geral, que estão muito secos, e aí vai embora uma queimada descontrolada. Eu acho que é isso que o Ricardo estava tentando falar um pouquinho, que isso são atividades, são queimadas, incêndios florestais que são de natureza, que são causadas antrópicas, mas tem casos em que raios, em que naturalmente a vegetação por ela está muito seca, o clima muito quente, a temperatura muito elevada vira uma faísca e ela pega fogo naturalmente. É menos, como você diz, 99% é antrópico, e eu acho que esse 1%, nem sei se chega a 1%, passa a ser de forma natural. Nós não temos outras perguntas aqui, mas eu achei bem interessante essa entrar. Como se divide, se organiza as geotecnologias para conseguirmos trabalhar com os dados nos estudos? Como é que funciona, mais ou menos, aí falando mais da sua seara, a geotecnologia aplicada à análise das queimadas? Nós estamos com um problema aí no satélite, né? O satélite que monitora a queimada na Amazônia está com problema, é na NASA o problema, não é no INPE. Então, nós estamos assim sem esse controle, essa cobertura que historicamente nós tínhamos. Então, é interessante falar um pouquinho para a gente, já que estamos caminhando para 30 minutos. Isso. Então, a gente tem aqui, né, dentro da geotecnologia, algumas tecnologias dentro dela, vamos considerar assim. Então, quando a gente fala geotecnologia, a gente está exagerando, né, amplificando aí todas as técnicas possíveis que a gente possa utilizar. E dentro delas, quem são? A gente tem uma técnica muito interessante que é de sensoriamento remoto, que é essa que a gente consegue analisar informações à distância, que tem muito a ver com os satélites aí que a Paula falou nesse momento, né? Então, a gente tem o sensoriamento remoto, a gente tem o geoprocessamento, que já é utilizar algumas bases de informações para trabalhar com uma análise de mapas, uma análise mais matemática, mais estatística, né, um pouco nesse sentido. A gente tem a própria topografia, a gente tem a agrometeorologia. A agrometeorologia, ela também é uma geotecnologia, ou seja, dentro das geotecnologias nós temos diversas disciplinas capazes de subsidiar informações para a gente começar esse nosso estudo. Sempre que eu dou aula, né, é muito interessante que eu gosto de fazer muito essa prática da detecção do foco de calor. Por quê? Porque ela é uma prática simplificada de fazer no sentido de obter esses dados. Então, existe aqui no Brasil um dado, uma plataforma chamada BD Queimadas. B de bola, D de dado, Queimadas, que é uma plataforma do INPE, que que disponibiliza esses dados já em forma vetorial de ponto, ou seja, ele te dá o ponto bonitinho lá daquele potencial foco de calor. E aí é importante você entender, um foco de calor não é um incêndio, né? Uma queimada não é um incêndio. Então, tem 3 elementos conceituais que vocês precisam sempre lembrar. Um foco de calor é uma área com temperatura acima de 37 graus, né? Então, no momento que eu estou aqui, se eu estiver dançando macumba aqui e passar um satélite, vai dizer, a Tati é um foco de calor, porque eu estou quente, suada, né? Aquela energia, olha que louco. Nesse momento, a gente é um foco de calor em todo lugar aqui em Belém. Então, esse é um elemento que você tem que entender. A queimada, ela é o fogo inflamado. Então, você tem um fogo realmente inflamado, mas que também ainda não é um incêndio. O incêndio é quando a gente tem uma área devastada, é quando a gente tem uma continuidade desse fogo, né? Então, são 3 elementos principais que você precisa entender. E esse site, ele te dá esse elemento de foco de calor. E também, junto com isso, ele te dá um dado sobre a quantidade de precipitação, a chuva que ocorreu naquele lugar.
você também tem como baixar, você tem como fazer o download daquele dado e utilizar no Excel ou em outro software livre aí de planilha de dados, né? Então, você pode utilizar, quem é da programação aí com software R, né, ou com Python, você pode fazer esse trabalho estatístico de identificar que naquele lugar não teve nenhuma chuva, naquele lugar eu tive um tipo de solo diferente, tá? E aqui eu tive o foco de calor. Então, eu relaciono as variáveis dentro de um software. A gente pode fazer tudo isso dentro de um software de geoprocessamento. Exemplos: ArcGIS, QGIS, Spring, TerraView, PCI, Idrizi, entre GVSig, 1 milhão aí de softwares que você tem entre software licenciado e software livre, tá? Então, você precisa obter esses dados, e esses dados estão gratuitos nas plataformas até o dia que Deus quiser, né? Então, esse é o primeiro elemento para você trabalhar com geotecnologia, é você obter o dado georreferenciado, que é aquele dado que tem a coordenada, latitude, longitude ou UTM, tá? Outro elemento que você tem que pensar enquanto geotecnologia é obter imagens de satélite. Então, a Paula falou aí que a gente está com um problema, a gente da NASA está com um problema no satélite. Então, há mais de 20 anos, a plataforma do satélite NOAA, que faz essa detecção da temperatura da superfície, né, que é um dos principais satélites que disponibiliza esses dados. Então, há 20 anos ele disponibiliza esse dado e esse dado está lá no site da NASA, no site do INPE, disponível para você baixar e obter esse dado de forma bruta. E aí é dessa forma que você consegue fazer, né, uma correlação espacial, né, analisar essas variáveis, como a professora Paula falou, a vegetação que está em torno, a vegetação que está naquele lugar, e você conseguir pensar, né, de forma estratégica, de forma lógica, o que essas variáveis têm. E, gente, junto com essas geotecnologias, né, que envolve de fato a técnica, que envolve ali a computação, a informática, o GPS, a gente tem programas, né, de bancos de dados, a gente tem plataformas de análise de dados que também estão atualmente subsidiando essas nossas análises geotecnológicas. Exemplos, né? Exemplo que existe já há bastante tempo, que é o próprio DETER. O DETER faz esse alerta de queimadas, alerta de desmatamento. O PRODES ele te entrega um arquivo vetorial, que muita gente conhece como arquivo shapefile, né? Da área desmatada. E aí você pode correlacionar. Eu tive supressão de vegetação, eu tive pontos de focos de queimada. Eu posso correlacionar? Sim ou não? Aí a importância de saber o conceito, aí a importância, né, da ciência enquanto o estudo da teoria. Isso é muito importante. Outro dado que você tem disponível enquanto geotecnologia são os boletins SAD, Sistema de Alerta de Desmatamento do Amazon. É um trabalho muito forte aqui no estado do Pará. Ele tem mensalmente dados georreferenciados, boletins, diagnósticos com relação a essas geotecnologias. Então, ele te dá tanto o dado bruto como o dado já trabalhado para quem não consegue ainda fazer a sua análise. Outro interessante que é o Terra Brasilis. O Terra Brasilis é uma nova plataforma do INPE que ele te dá a classificação do solo. Ele é muito legal porque ele traz exatamente esse zoneamento desse teu solo. O que é a área consolidada, né? Ou melhor, da cobertura do solo, perdão. Então, o que é área consolidada, o que é reserva indígena, o que é área indígena, o que é APP, enfim. Ele te dá uma análise ampla do que tem na cobertura do solo, para que a partir dessas outras ferramentas você consiga entender se aquilo pode ou não ser um incêndio, se aquilo vai ser ou não um incêndio de forma de previsão. E, né, mas também, recentemente criado, é a plataforma Map Biomas, né, que é uma plataforma criada a partir da ciência, né, então foi um grupo de estudo, inclusive a gente tem paraenses dentro desse estudo, é muito importante ressaltar isso, que faz exatamente essas análises para você. Ele já te diz
né? Se aquela área desmatada ela foi por falta, ou melhor, por uma questão antrópica, por uma questão climática, por uma falta de gestão e tudo mais. Então, são elementos que você, antes de pensar, antes de você dizer que teve ou não uma queimada, um incêndio e ia casar alguém, você precisa ter essa base de dados, que é o que a gente chama, esse banco de dados, para utilizar no teu software, e agora sim a gente pode afirmar que teve um incêndio criminoso no lugar tal e que as pessoas deverão ser punidas. Pronto. Né? Então, tudo isso é a partir de geotecnologias. Se a gente não tivesse o GPS para dizer qual é a localização, eu não saberia planejar ou fazer gestão para mitigar aquela ação ali daquela queimada ou daquele incêndio. Rapaz, professor é outra história. Tô com saudades da aula. Tô com saudades. Uma aula, pessoal. Aí, olha. Um abraço a todo mundo que está por aqui nos vendo. Ticiane, João Paulo, Ana Carolina. Não sei se tu tem fãs por aí. Deve ter. Estão todo povo aqui contigo. Neiliana. Alguém tem perguntas para a mulher que falou perfeitamente, que deixou a gente até assim. Uso de então, já que não tem pergunta, vamos falar outra coisa aqui interessante. Né? Quem me conhece um pouquinho aí sabe que eu sou apaixonada por drones, né? Por VANTs, veículos aéreos não tripulados, o nome correto. Então, ele deixou de ser militar, ele por um bom tempo passou a ser um hobby, mas hoje ele realmente já está entendido como uma ferramenta geotecnológica, né? De adequação, de monitoramento, de fiscalização ambiental. Por quê, gente? É possível fazer esse monitoramento em loco, é possível fazer esse monitoramento atual, né, simultâneo com a queimada, a partir do uso dessa tecnologia. Né? Então, a gente não vai lá no meio da fogueira saber se está queimando, mas a gente tem drones, né, que utilizam aí um sobrevoo de 3 quilômetros a partir do ponto do piloto, ou seja, eu consigo monitorar uma área, né, levemente distante de mim, através do meu drone, através dessa geotecnologia que facilita essa resposta imediata, por exemplo, do foco daquele incêndio. Então, se eu percebo uma fumaça e eu coloco o drone em cima, eu consigo rapidamente calcular a área que está sendo incendiada, eu consigo identificar quais são os principais pontos que estão sendo queimados, se há pessoas naquelas áreas sendo atacadas por aqueles incêndios, e aí eu não falo apenas do meio rural, mas também do meio urbano. Ou seja, o drone ele é uma ferramenta, né, que ele deveria, por exemplo, estar junto com os bombeiros, né, junto com a brigada de incêndio. Todo brigadista de incêndio tinha que ter o seu drone, porque dependendo do drone que você utilizar, existem drones que eles têm capacidade de carregar 100 litros de água. Então, você pode colocar água e você pode jogar água, né? É um drone bombeiro, né? Ele é muito utilizado na agricultura. Olha só, ele é muito utilizado para... Ele ouviu. Muito utilizado na agricultura, né? Para fazer irrigação, para fazer... aplicação de defensivos agrícolas. Então, existem drones específicos para carregar esse tipo de material. Né? Então, se você identifica uma queimada ainda, né, antes de ser um incêndio, e se você tem essa ferramenta, né, dentro da sua corporação, dentro da sua instituição, como uma estratégia de plano. Bom, então, olha lá, Paulo, eu vou correlacionar com o que eu falei lá no comecinho. O Ministério quer que a gente implemente esse plano. Quantos drones foram entregues? Nenhum. Seria uma diretriz, seria uma estratégia. Né? Então, eu acho que pensar enquanto ações locais é fundamental. E é fundamental que a gente se aproprie como professores, como alunos, como cidadãos, e que a gente leve para o Ministério essas demandas e diga, olha, a gente entendeu, a gente teve uma live, a gente teve uma reunião, a gente dialogou com o coletivo e a gente entendeu
que vocês precisam entregar para os brigadistas 10 drones. Então, é uma demanda da população que eu acho que ela é pertinente e super viável. Eu acho que o Ministério não se negaria a dialogar com a gente, né? O problema é que a gente não está organizado para fazer isso, infelizmente. Então, que seja uma motivação para quem está aí na live, né? Para que, puxa, vou mandar aqui um e-mail para o Ministério. Vou entrar na live do Ministério e dizer, olha, a professora Tati e a professora Paula têm ideias. Chamem elas aí para dialogar com vocês, né? Então, interagir um pouco nesse sistema de diálogo mesmo e de se apropriar desse conhecimento. É importante que a gente faça a apropriação desses conceitos, dessas teorias por trás da geotecnologia. Porque fazer um mapa, utilizar mapas do calor, né? Utilizar a base de dados do INPE, não é apenas apertar botão. Ele não é só uma base de dados que eu vou arrumar bonitinho e tá aqui. É preciso, por trás disso, anos de estudo, né? Características específicas de profissionais. Então, é preciso de uma equipe multidisciplinar, né? Eu dificilmente faço um relatório sem consultar um engenheiro ambiental, sem consultar um engenheiro florestal, sem consultar um agrônomo, sem consultar um advogado que é do direito ambiental, porque cada um na sua expertise precisa compreender os processos que estão acontecendo e, claro, precisam saber um pouquinho de geotecnologia, porque ela é, sim, uma ferramenta que a gente chama de tomada de decisão. É ela quem dá a coragem de dizer, vamos monitorar aqui, neste lugar, neste espaço. Por quê? Porque eu usei ferramentas de geolocalização, de georreferenciamento, enfim, que me subsidiam para afirmar que aquele lugar está ocorrendo aquela situação. Entendeu? De fato, o uso de geotecnologias é uma ferramenta, tem sido uma ferramenta importante nas tomadas de decisão. E é importante que a gente tenha conhecimento. A todos os meus alunos eu falo, se você não sabe fazer um mapa, você precisa ler o mapa. Você precisa saber onde está o norte desse mapa, você precisa saber o que é uma rodovia. Não dá para a gente receber um mapa feito por alguma, quando vem, tá trocado as cores, chega a me dar um desespero. Gente, basicamente, a gente tem que perceber, a estrada é vermelha. Por que a estrada é vermelha? Não tem vegetação. Então, rios, então, ou seja, a gente tem que ler, entender a leitura de um mapa para a gente poder sobreviver no meio da selva, nem que seja ela de pedra. Exatamente, né? Então é importante tu falares isso. A cartografia temática, né? Ela é uma das primeiras ciências que a gente tem. Ela é arte. Então a cartografia ela é ciência e arte. Olha que louco. Muito do que tu falaste. A gente enquanto pensa em montar um mapa, enquanto criar um layout, enquanto colocar informações, ela não pode, não deve, existem normas específicas, né? Então, para quem está aí, olha, INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Ela tem um documento de 230 páginas que te dá toda a normativa de como utilizar uma base de dados, como a professora Paula disse. Eu não posso representar uma rodovia azul, porque azul é cor da água. E quem é azul são as hidrovias, né? São os rios, os mares e tudo mais. Ou seja, eu preciso ter uma lógica enquanto símbolo, enquanto representação cartográfica, porque por mais que eu não produza o mapa, eu minimamente tenho que aprender a ler, porque imagina eu tomar uma decisão errada. Imagina eu ver uma rua azul e alugar um bote ao invés de alugar um carro para mim ir, né? Então, imaginem chegar na estrada e dizer, puxa, eu pensei que era um rio. Não, era uma estrada. E pode parecer engraçado o que eu falei, mas é real. No mapa eu coloquei os rios vermelhos, por exemplo. Morreu, meu Deus do céu. Exato, né? Então existem, mas claro, em algumas características de mapeamento temático, né? Quando você utiliza de uma simbologia, quando você tem uma referência para mudar o que você quer, você precisa teoricamente justificar. Então, eu fiz o meu rio azul ou eu fiz o meu rio marrom porque eu quero representar enquanto temática os meus rios de Abaeté, que são os meus rios mais barrosos, né? Ali, aquela cor mais amarronzada. Então, eu estou fazendo uma caracterização enquanto tema, né? Mas ele existe um foco específico,
que ele deve ser trabalhado, mas eu justifico. Qual é a minha justificativa? Porque o meu ribeirinho vai entender muito mais do meu rio, um marrom amarelado, do que um azul de Cancún, não é mesmo? Né? Então, é preciso que a gente entenda a geotecnologia, e é o que eu sempre falo para os meus alunos também, usar essa tua frase. Gente, geotecnologia não é sentar no computador e fazer um mapa. Às vezes, professora, é muita teoria, se ela me deu uma apostila de 200 páginas para ler, porque é isso que vai fazer com que você seja um profissional capaz de usar a geotecnologia, né? Capaz de compreender e, melhor, capaz de ser um gestor tomador de decisão, alguém de gestão, alguém de atitude, né? Um profissional que a gente precisa, né? Eu não quero aquele profissional inseguro. Então, eu preciso mandar essa segurança para o meu aluno para que ele consiga utilizar essa geotecnologia para benefício próprio, inclusive, para garantir o seu emprego, né? Como gestor, como afirmador de decisão. Como analista, temos aqui vários, Merilene, João Ricardo. João Ricardo, um exímio analista, trabalhou comigo na Secretaria de Meio Ambiente. Trabalha muito Eu trabalhei com ele me ensinou muita coisa mesmo, né? Gosto muito, a gente trocava muita informação, eu tirava muitas dúvidas com ele, quando eu fui trabalhar na SEMAS também. Enfim, então, um beijo, Ricardo, saudade de ti. Verdade. A professora Ruivo está por aqui também. A Érica disse que tem uma coisa que ela gostaria de se ver expandido na Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho que é o uso de drones. Nas secretarias de meio ambiente, isso é uma ferramenta muito, muito, muito importante para todo tipo de análise ambiental. O mapeamento de drones, e a Tati Pará, ela é pilota de drone, né? Eu não, já fiz só um curso básico, mas a Tati não, ela tem um aparelho, ela faz as tomadas e tudo, ela ensina, ela é professora também da área. Então, isso é bem interessante. E é verdade, não existe prática sem teoria. A gente acaba vendo as pessoas apertando o botão e não sabendo para que estão apertando o botão. Então, geralmente, professora, eu quero aprender a fazer o mapa, quero fazer uma coisa de gel, não sei o quê. E não entende que a base do gel é entender a bússola, é entender o GPS, como é que esse satélite chega aqui, onde é que eu estou localizada. Então, para onde é que eu tenho que ir? Então, é sobrevivência na selva primeiro, para depois você saber fazer o mapa. Exato. Inclusive, entender como é que o satélite consegue capturar essa informação, né, do foco de calor, por exemplo. Isso é a base de sensoriamento remoto, né? Você precisa entender mais ainda física para entender, né, sobre as ondas eletromagnéticas, né, sobre as faixas. Você tem que entender de novo o que é reflexão, a importância da reflexão, da absorção, da transmissão de energia. Olha que doido. Então, a gente tem que voltar ali para o ensino médio para deixar mais robusto a nossa teoria de física. É muito doido isso. Eu amo de paixão, mas é doido. E aí... Geotecnologias é a minha paixão, é a paixão da Tati. E a gente tem, assim, até meia-noite, se a gente quiser, para ficar falando só disso, porque a gente sabe, trabalha com isso há muito tempo, tem pesquisa sobre isso. Nesse dia que está aqui, vocês sabem que eu faço sempre o merchan dele. Tem muita coisa também que a gente utiliza de geotecnologia para a análise de estudos ambientais, né, em geral, tanto em áreas protegidas. Esse está focado mais para as protegidas, mas a gente trabalha com muitas coisas em geral. Tati, falaste muito bem do uso das geotecnologias, de todos os bancos de dados, as ferramentas, onde as pessoas podem encontrar. O site do INPE, o site do Amazon, do INPE, eu trabalho muito com o site de informações do ISA, também, Instituto Socioambiental, que é muito importante das áreas protegidas. Mas a gente está com 10 minutos para acabar a nossa live. Então, eu gostaria muito que você falasse um pouco mais do seu trabalho. Você está aí numa empreitada grande. A Tati, além de ser professora, com toda essa expertise que vocês viram aqui nesse rapidinho período de tempo, conseguiu mostrar para a gente com uma didática excelente de professora nata. Ela está aí numa campanha, pré-campanha, na verdade, né? Sim, verdade. Exato. Pré-candidata, vereadora em Belém. Então, não verdade. sei se o pessoal é editora, mas ela é nossa candidata.
ou pré-candidata neste momento ainda, no período de pré-campanha, a vereadora de Belém, eu tenho total apoio, estou assim, fechado com Tati, e assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência nova, né, de aliar, e de como você acha importante essa história da gente poder transformar a política a nosso favor, né, no sentido de, bom, só tem maus políticos, eu quero entrar para ver se eu consigo mudar isso aí, tendo boas propostas. Eu queria que você falasse só um pouquinho para a gente sobre essa sua coragem. Sim, sim, né? Na verdade, é uma coragem coletiva. Acho que eu estou envolvida aí com muitas pessoas maravilhosas que me deram essa coragem, né? Você é uma, a professora Thaís, beijo para ela, a professora Merilene. Na verdade, nós somos um coletivo. Eu acho que é importante ressaltar isso, Paula, enquanto coletivo de professores, enquanto coletivo de mulheres, enquanto coletivo de cientistas. Eu acho que a minha proposta de estar representando é exatamente essa classe: mulher, cientista, professora, técnica, humana também, social também. E aí, nessa empreitada, ela vem dentro dessa construção um pouco também do nosso grupo ali do Meninas da GEL, que é um trabalho político, de uma certa forma, de engajamento dessas mulheres, para treiná-las, para colocá-las no mercado de trabalho. E quando eu recebi esse convite, Paula, né, para representar esse grande coletivo, né, me veio na cabeça, poxa, como é que eu vou dizer isso agora para os meus eleitores, né, que eu quero falar sobre queimada em Belém, tá? Então, quando aconteceu isso, eu muito rapidamente fiz uma pequena aula em 1 minuto para tentar comunicar, para tentar falar para os eleitores o quanto que a técnica ela é importante. Eu não estou dizendo para que a gente se candidate apenas professores, apenas técnicos, não. Mas está faltando na política exatamente elementos e pessoas que possam agregar enquanto técnica, né, enquanto profissão agrônoma, né, dentro dessa perspectiva de utilizar Belém como uma área produtiva, Paulo. A gente tem ilhas maravilhosas, Mosqueiro, Outeiro, Icoraci, Cotijuba, né, Combu, são ilhas produtivas que a gente não vê essa agricultura, né, alavancar, enquanto, inclusive, sistema ambiental para manejar, para trabalhar enquanto questões produtivas, ou seja, são elementos que a gente está dialogando, são elementos que a gente está dentro da universidade, que eu acho que chegou o momento de tirar da universidade e colocar em prática. Mas para a gente colocar em prática, a gente precisa ter uma representação enquanto legislação, enquanto Câmara, né, enquanto diálogo cidadão. Então, é um pouco, né, nessa dinâmica do ser professora e agora representá-los na luta a favor do meio ambiente, a favor da agricultura, a favor dos resíduos que a gente precisa trabalhar com relação aos nossos lixos, aos nossos resíduos. Não dá mais para ficar apenas com coletar resíduos. A gente precisa já dar mais um passo sobre transformar esse resíduo. Eu acho que é trazer essa técnica e muito, né? Venho aqui também dizer, com essa parceria com você, com essa parceria com a UFRA, com essa parceria com o IFPA, que a gente coletivamente traga propostas factíveis, reais, coisa que a gente já faz, coisa que está no teu livro, Paula. Eu não vou inventar, eu só quero implementar em Belém. São coisas que eu já faço lá no Meninas da GEL, que eu só quero agora fazer para todo mundo, né? Então são coisas reais. Não se promete uma coisa que eu vou inventar, se promete uma coisa que já está feita. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial enquanto coletivo. É importante frisar, e eu acho interessante tu falares que não vais inventar a roda, tu já faz isso. Tu já faz caridade, tu já faz projetos, tu já faz ações sociais gigantescas. Eu conheço a Tati fazendo coleta de cesta básica para doar, fazendo sopão, entregar... Há muitos anos, independente disso. Anos, assim, muitos anos de aluna, de estudante. Então, independente disso. Então, o trabalho dela está levando ela a um patamar maior. Eu tenho muitos projetos de lei, projetos de coisas que eu tenho interesse de fazer com que a gente coloque na prática, mas não interessa a gente colocar na mão de um vereador, de um deputado, que não reze essa cartilha, que só vai colocar e utilizar o nosso nome para isso. Então, a gente segura isso aqui e fica esperando eles pegarem fogo para lá, falando da queimada de novo.
Exato, exato. Então, Então, gente, então essa empreitada é para isso, para estar junto. Eu acho que é a grande palavra, para representá-los, representar todo mundo que está aqui, para que vocês se sintam representados por alguém de trabalho. Acho que é bem isso. é verdade. É, de fato, Ana Maria Faria, nossa referência de mulher à frente da eleição para o Sim, CREA, falando, falta dizer, e praticar para quem quiser verificar que a política por si só não é eficiente. Há de se conciliar a ela a técnica, alinhando poder e saber. Então, é de exato. fato essa Sábia. nossa união aí em busca de colocar a Tati lá na Câmara dos Vereadores. Gente, estamos finalizando a live. Ela é rápida mesmo, quando a gente tem um tema muito bom, a gente fica louco para querer falar Boa. tudo e não dá tempo. E a ideia da live é essa mesmo, né? A gente tentar sintetizar em 1 hora aquilo que a gente daria nas aulas da gente, lá no tempo correto, comprido e grande de ser. Mas Sim. é um gostinho de quero mais, tá, Tati? É porque você voltará conosco para falar mais sobre você, mais sobre a sua campanha, mais sobre os projetos. O Meninas da Gel é lindo, um projeto que não é somente para meninas, mas preferencialmente para que a gente possa empoderar a mulher, para que ela sinta-se também participante do processo e não só aquela que fica em casa esperando que o marido faça ou deixe de fazer. Então, não é só homens que pilotam drone, mulheres também pilotam drones. Então, essa é. Mulher sabe ler mapa, não tem aquela piada? Ah, não sabe ler o mapa estava de cabeça para baixo. Não, nós sabemos sim, sabemos muito bem. Então, essa é a ideia do Meninas da Gel. Eu agradeço muito a sua participação, Tati. Sei que você teve Eu uma agenda agradeço. gigantesca hoje, chegou em cima da hora para participar comigo. Eu fico muito feliz de você ter vindo, dedicado esse tempo para mim e para os meus telespectadores. Amor. Obrigada, obrigada eu Muito também por obrigada. esse espaço, por essa parceria, por todos que estão aqui, estiveram por aqui. Muito obrigada, estou muito feliz também. E contem comigo, sempre que precisar, se quiserem tirar dúvida, manda aí um direct e a gente vai se falando também para me poder ajudar aí vocês no que der e vier. Perfeito. Sigam aí a Tati Pará nas redes sociais, que a gente está preparando muito material legal. Deem ideias, tragam ideias para a gente fazer esse mandato coletivo. A ideia sempre é fazer, somar a técnica com a política, porque assim a gente consegue fazer grandes mudanças. Muito obrigada a todos, Exatamente. muito obrigada a todos que estão aqui conosco e participam conosco das lives de terça-feira. Meus fãs, os fãs da minha bochecha, um abraço, gente. Até mais. A gente se vê por aí. Tchau. Até mais.